Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito mais... meu Deus, comecei tudo errado, mas não tem problema não. Continua, meninos. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Viva Levecast. E hoje, a convidada de hoje é super especial. Ela vai trazer pra gente aqui algumas situações aí de vivência, muita coisa pra gente aprender. Estou aqui com Érica Leal. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada por ter aceitado o convite. Jamile, eu que agradeço. É um prazer estar com você e falar para sua audiência. Espero poder dar alguns exemplos legais aí da nossa vida de mulher, mãe, E a busca médica, por tudo. esse viver leve, Viver leve. né? Que é o Tem que, desafio. é um desafio. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente como mãe que trabalha fora, né? A gente sempre tem tantas dúvidas, tantas missões, Sim. e você conseguir levar isso de uma maneira sem se punir, sem machucar, é realmente um desafio. Agora me fala, nem sempre foi assim, então. Não, nem sempre foi assim. Então, eu sou médica, né? Sou intensivista, então fui coordenadora médica. Então, para você trilhar esse caminho, ele não é leve, né? Ele merece um esforço muito grande, assim. Normalmente, como mulher, a gente acaba tendo que se esforçar mais, né? Para atingir o mesmo resultado, às vezes, do que um colega homem. Agora, nessa vertente, me fala, você já teve que coordenar 150 pessoas, em sua maioria homem, que você me falou. Sim. E aí eu quero saber se esse foi um dos maiores desafios da sua vida, está sendo, assim, olhando para trás até hoje, é um dos maiores desafios que eu tive em relação principalmente à parte emocional, de, sei lá, ter que provar o seu valor e tudo mais, e saber se nessa trajetória você acha que, por mais que a sua profissão seja uma profissão do ponto de vista cultural a nível Brasil, bem vista, que todo mundo acredita que vai ser bem remunerada, tem uma maior facilidade, foi esse mar de rosas? Não, não é, né? Então, o caminho é difícil, então a gente normalmente se esforça mais, estuda Em mais. relação a quê? A quem? Não, considerando as meninas e os meninos, né? Ok. A profissão de médico, na maioria das vezes, o volume de coisa para estudar é maior do que as outras áreas, né? Sim. Mas isso é uma coisa da profissão. Mas o esforço para você ir galgando, né? Para você ir atingindo, porque eu era plantonista, depois eu virei diarista, depois eu fui diarista administrativa para depois virar coordenadora, né? Então, é um caminho que te exige muito e que é difícil de conciliar com maternidade, com casamento, porque a carga horária é muito grande. Então, o médico normalmente trabalha em esquema de plantão de 12 horas. Só por aí, né, como intensivo, já é uma coisa difícil, né? E depois de vencido, né, então eu fiz residência, 2 residências, depois eu fiz administração, gestão em saúde pela FGV. Uma vez alcançada a parte técnica, depois vem toda essa parte emocional que você falou, que é primeiro do seu autoconhecimento, do que você é capaz de fazer, né? E outra, de convencer e mostrar isso para as outras pessoas, porque na nossa sociedade é difícil, a liderança feminina é difícil, né? É difícil você liderar uma equipe masculina, porque a equipe por si só, culturalmente, nós somos, né? Inclusive nós somos machistas, né? A gente briga para melhorar, mas muitas coisas é da nossa criação. Que por mais que você tente, tá no seu subconsciente, tá Sim. lá na sua ação que você não é planejada, né? E para os homens existe uma. Eu prefiro acreditar que a dificuldade esteja no subconsciente, que não seja planejada, mas tem uma dificuldade de lidar com isso, de receber uma ordem de uma mulher. Eu fui líder jovem, né? Então, ser mais jovem do que você, ser uma mulher, existe isso, uma resistência. Mas, por outro lado, eu sempre procurei ser muito parceira, estar muito presente, fazer uma escuta. E aí, com isso, você acaba ganhando confiança, a pessoa gosta de você como pessoa. Então, você deixar de sair desse patamar de diferença de nível. Não, eu posso ser hierarquicamente mais
sua chefe, mas na verdade eu tô no mesmo barco que você, nós vamos fazer as coisas, isso A gente facilita. quer a mesma coisa, o mesmo objetivo, né? Que é o doente, que era o paciente da Sim. UTI, né? Então nós vamos trabalhar junto, facilita. E aí com o tempo, mas é com o tempo, para ficar leve demora, né? Então, com o tempo, você vai ganhando confiança da equipe, confiança de todo mundo. Né? As mulheres tendem a ser um pouco mais, me perdoe, um pouco mais invejosas, né? Ah, porque ela não eu? Ah, ela não merece, talvez, né? E o homem, tipo, é uma recusa maior, assim, da posição, né? Tanto é que hoje, você pode ver, para alguns cargos, abre um cargo de, vamos supor, de supervisor, de qualquer área. Tem uma mulher que estudou, é ótima naquilo, trabalha naquilo, é qualificada. Ela olha para aquela vaga e fala: será que eu consigo? Fica na dúvida. E aí, muitas vezes nem se inscreve, porque ela fica naquele. Será que eu dou conta? Né? E ela é apta, é capaz, daria um show na vaga. Enquanto um homem, na mesma situação, às vezes não tem a qualificação, não está bem preparado, mas ele olha para a mesma situação e ele vai. Ele se inscreve. Ele acredita nele. Ele acredita nele. Então, é uma coisa acho que os homens têm muito a ensinar nisso, né? Eu consigo, eu posso, ou eu pelo menos vou para a guerra e se perder tá tudo certo, né? Eles são mais... eu sempre falo, tem muito do que aprender com o exemplo. Sim. Então, a gente fica, às vezes, com medo das coisas, enquanto eles são muito mais destemidos, né? E acabam alcançando lugares mais longes por isso. Porque eles têm mais coragem, têm mais autoconfiança, que é isso que a gente precisa no dia a dia ir melhorando, Sim. né? Como mulher, até mesmo para você só vai conseguir ser promovida, conseguir melhorar o seu dia a dia se você acreditar que você é capaz. Isso desde as coisas pequenas, dentro de casa, com seu filho, né? Na arrumação da sua casa. Não, isso eu consigo delegar. Isso eu consigo me desprender. Vou ter uma hora para eu ir na massagista, para eu fazer uma academia, né? Parar com essa ideia que vai conseguir fazer tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Essa é um tema bem recorrente, não só no meu podcast, mas na minha vida. E para tudo aquilo que eu vejo como empecilho, eu digo, esse aqui é o óbvio. Sim. O que é o não óbvio. Uhum. O que é que não está sendo dito em palavras, mas que circunda e que tem a ver com aquilo ali. Né? Porque a gente vê essa coragem muito mais vinda do masculino do que do feminino. Sim. Mas é o que a gente vê. E o que a gente não vê que causa isso. Né? Porque muitas vezes você vê uma dor de cabeça, você acha que é uma cefaleia ou um aneurisma. Tem que procurar, Sim. Tem que pesquisar, que a gente estava conversando mais cedo. Você tem que procurar, você tem que pesquisar, você tem que saber a raiz do problema, que às vezes nem é aneurisma, é um ATM. Sim. Então, eu sempre busco olhar para situações e me questionar. Aonde é que é a raiz do problema? Porque, inclusive, acho que você vai concordar comigo, na medicina é assim. A gente não pode só fazer o paliativo, que é tratar o sintoma, a gente tem que tratar a causa. Sim, sim. Então, o que é que está gerando isso? O que é que está gerando esse defeito, essa situação? Então, quando eu olho para esse universo em específico dessa coragem, eu acredito que existem 2 pontos. O primeiro, que é o fisiológico. Sim. 3 pontos, na verdade. O primeiro, que é o fisiológico. Como tem testosterona muito mais do que a gente, ponto. Isso Sim. dá coragem, dá impulso, dá tudo mais. O segundo ponto é a parte energética, quando a gente fala de ânimos e ânima, feminino e masculino, né? Uhum. Eu falo muito sempre nos meus podcasts, no meu conteúdo, sobre a necessidade da gente saber que existem as 2 forças dentro da gente. Sim. E que a gente pode, ao trabalhar o autoconhecimento, conseguir escolher, agora eu preciso ser mais forte. E um outro ponto, que eu acredito que a gente não consegue trabalhar esse primeiro, é o cultural. A gente, que foi o que a gente falou um pouquinho ali anterior. É o fato de nós, e aí eu me incluo nesse nós, termos sido criadas para agradar, para não desagradar ninguém. Agradar, desagradar ninguém é a mesma coisa, mas agradar, pra gente Obedecer, ser sempre boazinha. Servir. Né? E que, assim, não tem problema nenhum em querer agradar, em servir, mas quando isso passa do limite, isso passa do ponto aonde eu não mais faço aquilo por mim e pros outros, eu faço só pelos outros. Sim. Acho que da parte cultural, né? Então, nós estamos vindo numa mudança.
E as mudanças vêm com resistência e elas demoram um tempo, né? Vai demorar algumas gerações para as coisas irem mudando. Sim. Mas o importante é ter esse questionamento, né? Para a partir daí você refletir, ter um autoconhecimento e passar a mudar. Mudar você e mudar, por exemplo, nós somos mães, mudar na sua criação com seu filho. Porque é isso que vai fazer as próximas gerações diferentes, né? Então, a parte cultural, ela é uma coisa que vai mudar, mas vai mudar com muito tempo, beleza? Com né? insistência, a gente falando sobre o assunto, né? Trazendo clareza. Discutindo, apontando, delimitando as coisas, né? Falar, olha, o meu limite é esse aqui. Então, uma das coisas que mais... Então, eu fui mãe mais velha, né? Então, eu já tinha quase 10 anos como médica quando eu fui mãe. E uma das coisas que mais me incomodava era a gente tem que fazer tudo, né? Então, olha para você ver, eram as mulheres cuidavam da casa e o homem trabalhava e trazia o provento. Sim. E as mulheres, beleza, nós vamos Somos trabalhar. especialistas em cuidar de casa, né? Não, agora nós vamos trabalhar, nós somos capazes, nós vamos trabalhar. A gente foi trabalhar, mas a casa, o homem não falou, então vem trabalhar que a casa também é minha, eu vou contribuir. Não foi isso que aconteceu. A mulher foi trabalhar e continuou tendo toda a casa para cuidar. Então, na verdade, ela dobrou o serviço que ela tinha, né? E esse pensamento que ela tem que cuidar da casa e fazer tudo, e ainda trabalhar, e ainda tá bonita, e ainda tá bem disposta, e cuidar bem do filho e fazer tudo bem, eu brinco, para de ser doida. Não existe jeito de fazer tudo isso. Você não tem a responsabilidade de cuidar de tudo, tá tudo sempre certo, tudo sempre limpo, porque isso é humanamente impossível. E a gente foi criada de uma tal maneira que ficou isso embutido, que a gente tem que conseguir dar conta de tudo, que se você não conseguir, você é uma mãe ruim, você é uma profissional ruim, e a verdade não é essa. Então, a partir do momento que a mulher começa a trabalhar, ela precisa ter uma rede de apoio, que pode ser o marido, empregada, amigo, tem que ter uma rede de apoio para te ajudar. Você não vai conseguir dobrar o seu trabalho e continuar da mesma maneira. Então, pode trabalhar? Deve. A mulher quer ficar em casa? Pode ficar. Quer trabalhar? Quer fazer os dois? A gente pode o que quiser. Contanto que você saiba a dor de cada um. Se você, igual eu trabalhava 12 horas, eu ficava sem ver meu filho. Então, é isso que eu quero? Aí entra no autoconhecimento. É isso que eu quero? Não, eu quero ficar com ele. Então, vou trabalhar menos. Mas a gente sempre vai precisar de um apoio. E aí, a minha casa, eu tô criando um menino, né? Então, ele tem a parte dele da casa com 4 anos. E ela já me falou que ele tá fazendo até conta de multiplicação, então dá tudo certo. Então, vamos tomar café, por exemplo. O papai vai passar o café, a mamãe vai fazer o pão, o Léo vai pôr as toalhinhas na mesa. Tudo bem? O Léo tem 4 anos. Tem 4 anos, ele só põe umas coisas, mas não é... Mas é condizente com a idade que ele tem, né? É pelo participar, Sim. É pela responsabilidade. Então, se eu quero ser uma mulher bem resolvida, eu tenho que criar também, né? Tenho que criar também o meu filho, minha filha, para que também cresçam assim e que se a gente já educar eles assim, eles vão sofrer muito menos do que a gente sofre hoje, né? Verdade. Então, é esse o pensamento, assim. Agora, você me permite só uma licença poética? Quando a gente fala, por exemplo, de rede de apoio, né? Eu, quando entendi a importância da rede de apoio, eu entendi que uma das coisas é que o pai da criança, ou o marido, ele não é rede de apoio. Ele não é rede de apoio, ele é tipo... Ele é a rede, digamos assim. A responsabilidade é dele, ele não é rede de nada. Isso. Né? Então, metade da obrigação é dele. Isso. Então, tem que dar banho. Um dia você dá, outro dia ele dá. Um dia você Ou tipo, eu gosto de dar banho, mas o outro não gosta de arrumar alguma coisa. Então, a gente vai fazendo essa conciliação. E isso precisa partir do ponto onde a gente começa a se impor. Em alguns casos, por exemplo, o meu convite é sempre que as coisas sejam de forma leve. Então, por exemplo, para muitas vezes fazer
esse remeleixo, né? Porque dependendo de quem é ou como é, aquilo já tá implementado, onde a mulher é sobrecarregada e ela vira e diz assim, tipo, pra onde é que eu vou? Porque eu já sou sobrecarregada. Sim. Eu sou sobrecarregada, mas o meu marido é machista, mas eu quero continuar com ele, e ele tem várias características que, tipo, como é que eu faço isso? Ela se vê meio sem caminho sem saída, né? Um beco sem saída. Então, por que eu sempre convido para o autoconhecimento? Porque dentro do autoconhecimento, você vai entender algumas coisas sobre você e vai começar a obter ferramentas para fazer esse movimento de forma sábia. Sim. Porque nada disruptivo... Porque não pode ser na briga, não pode ser na imposição, né? Justo. Porque, em vez de você estar trazendo paz para sua casa, harmonia, você vai estar trazendo desarmonia, briga. E aí a gente não quer isso. Então, o meu convite, quando eu falo de viver leve, é inclusive essa leveza de dizer, epa, peraí. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre uma condução, não chega a ser uma manipulação. Eu estava falando para ela que tem a teoria do lençol limpinho, que eu aprendi com minha amiga Luciana Mota. Como é que é a teoria do lençol limpinho? Ela virou com o marido dela, que é o Miguel Mussalem. E aí a gente já tem até um podcast gravado com eles. Bota a caixinha aqui indicando o podcast, depois muito bom, onde eu e meu marido conversando com eles dois como casal. E aí a Luciana traz a teoria do lençol limpinho, que foi a gente que disse, amiga, você tem que colocar esse nome, bota isso como uma teoria sua. Que eles namorando e ela já planejando querer engravidar. Ela disse, eu tô na hora de ter filho, eu quero ter filho agora. Meu planejamento de vida era com 30, não, tá na hora. Então ela tava com ele, escolheram pra ser parceira, ela virava pra ele deitada na praia e dizia assim, já imaginou a gente aqui, em um lençol limpinho, aqui no meio da gente com um bebezinho? Aí em um outro momento ela virou, já imaginou isso? Ela foi plantando pra lá na frente os dois chegarem, vamos ter um filho. Entende? Então a gente tem mais acesso a essa sabedoria, a esse discernimento de fazer isso. O homem não tem muita paciência, não. Ele geralmente é direto, acabou, pronto. Conversou, não gosta de rodeio. falou. Mas quando você faz a teoria do lençol limpinho, você vai plantando ali, colocando sementinhas, quando você vê, as coisas mudaram. Comigo, acho que um pouco também pela profissão, eu casei com um músico, então ele já morava sozinho, ele já tinha a rotina dele, né? Desde manter a casa arrumada, fazer compra e tudo. E no início, quando a gente casou, eu era muito ausente por causa dos plantões. Então, querendo ou não, a distribuição das tarefas foi automaticamente feita pela minha falta, né? Porque já que não tinha quem fazer, eu não estava lá e ele já fazia, então foi uma coisa meio natural. E ele entende isso, que a tarefa não é a minha tarefa. É a nossa. É a nossa tarefa. É a nossa casa, né? Tem hora que ele tá cansado, que aí eu vou fazer tudo e mais um pouco. Tem hora que eu não tô aguentando mais, que eu falo, agora eu vou embora, eu não aguento mais. A gente não faz isso, gente? Agora eu não aguento mais, não é isso? Ela sai correndo. Você correndo, não sei o quê. Então, aí ele fala, calma, meu bem, toma, fica aqui um pouquinho, vai, faz as coisas, toma um chocolate, se acalma, né? Vai melhorar, né? Leva o Léo para passear, porque a gente tem isso, né? Que a gente acha que... Eu cheguei a um momento que eu viajava para ir trabalhar, eu demorava 1 hora para ir, 1h30 para voltar, trabalhava todos os dias. Nossa. Ficava mais de 10 horas lá. Aquele isso é monte muita de rotina problema. do paulistano, né? Muito problema, né? Assim, e aí a minha hora boa, que era de ficar em casa, ficar com eles, ficou muito limitada. Aí eu falei, meu Deus... O que eu tô fazendo da minha vida? É isso que eu quero para mim, para o meu filho, para o meu marido, né? Às vezes a gente eu, por exemplo, estava querendo tanto ser coordenadora, tanto atingir um grau de um cargo, uma coisa, que eu fui pagando um preço que não deveria pagar para ter aquilo. E aí é isso, é um processo de autoconhecimento que, tá bom, cheguei aqui, mas eu olho para trás, o tanto de sofrimento, o tanto de esforço, o tanto que meu filho ficou sem mim, será que isso vale a pena? Aí eu falei, não, agora não. Eu sou uma coordenadora nata, em algum momento eu vou voltar para essa posição. Mas agora eu gosto, mas em outra situação, com uma carga horária menor, num outro tempo. Com menos exigência, porque assim, a gente fala sobre
esse lance, não é nem lance, né? A gente fala sobre isso de dentro do relacionamento, o homem ser o 100% e a mulher ser o 100%, né? Daquilo que é preciso, necessário dividir de funções, dividir. Mas quando a gente fala do quesito maternar, eu entendo que a Sim. posição da mãe na vida do filho do 0 aos 7 não é que é mais importante, mas ela é diferente e intensa. É diferente muito intenso, né? do homem. Porque o homem, ele naturalmente, ele a força, ele joga pro mundo e tudo mais, e a mulher não. É nutrir, é maternar, é o servir, o cuidar. E esse 0 aos 7 anos, a criança precisa muito disso. Sim. Tanto que eu vejo isso dentro da minha casa hoje de forma muito clara. Eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 3. As demandas são totalmente diferentes. O meu marido hoje consegue sanar muito melhor as necessidades da minha filha de 8 e eu com a de 3. Porque essa malemolência do emocional, do cuidado, vem cá, deixa eu te acolher. Não que ele não acolha, mas é um acolhimento diferente. Sim. Entende? E inclusive jogar pra vida. Eu percebo que com a de 8, meu marido vai lá, ele empurra. Aí eu digo, não, calma, não faz isso. Ele não. E ela precisa com Ela 8 anos. precisa. E ele vira e diz pra mim assim, você confia em mim? Minha filha. Não tenho escolha. Eu confio. Então, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Caraca, é sobre isso. É difícil esse movimento. Sim, sim. Né? Agora, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Ser filha de médicos? Não, Não. não. Eu fui a primeira médica da família dos dois lados. Do lado do meu pai e do lado da minha mãe, Sua né? mãe. Eu brinco que eu sou disruptiva desde o início, assim, Sim. né? Porque eu sempre fui por um caminho que falava, não vai por aí. Aí era lá que eu ia. Não faz isso. Sabe aquela teimosia? Aham. Eu, né? Teimosia boa, né? Determinação. Eu fui bastante determinada. Nem sempre foi uma teimosia boa, né? Porque às vezes teimosia é Bate burra, a cara, né? aprende. Lógico, mas... então... Aí a frustração, assim, relativa do meu pai é que eu sou intensivista, né? Então, intensivista cuida de doente grave dentro da UTI. Então, não tem um consultório. Aí não tinha, né? Porque aí, com o passar do tempo, por conta dele também, né? Eu acabei abrindo um consultório, mas pelo exemplo dele. E por umas coisas que aconteceram na pandemia. Então, na pandemia, eu trabalhei muito remotamente, online. Eu cuidava de algumas UTIs do interior. E, assim, que desafio, hein? foi fantástico, sabe? Você poder ajudar um médico que não é especialista lá, naquele meio do Covid. Então, eu acho que eu consegui ajudar bastante. Então, essa experiência do online foi muito boa. E aí, meu pai, hipertenso, diabético, obeso, idoso, tem um monte de problema. Aí ele tem, tipo, 9 médicos, né? Um uro, um endócrino, um cardiologista. Falei, pai, mas assim, né? Você terminou de fazer o check-up e já começou o ano para fazer o outro, né? Aí eu falei, pai, tem umas coisas que... E antigamente existia aquele médico da família que te conhecia, né? Que hoje não existe mais. Eu entendo a necessidade do especialista. Sim. Né? Eu acho que é imprescindível. Mas hoje a gente não tem um médico que cuide de você como um todo. Sim. Um médico que cuide da sua saúde como um todo, que não só para prevenção de doença, para fazer um check-up e, eventualmente, tratar das doenças. Né? Então, esse papel hoje se perdeu. Então, as mulheres vão na ginecologista, que algumas fazem esse papel, os idosos vão nos geriatras, mas o adulto ficou sem um médico referência que cuide de você como um todo. Que olhe para se a sua vacinação está completa. Sua vacinação está completa, Flor? Ixi. Você fez seu check-up? Meu check-up eu faço. Né? Então, fazer um check-up, acompanhar, tratar das doenças básicas que um clínico, quem fez residência em clínica médica, está apto para fazer. E hoje em dia, olha a maravilha que é a telemedicina. A telemedicina proporciona que alguém que está lá no norte consulte com um bom especialista aqui de São Paulo. Ou de um grande centro, às vezes você está numa cidade pequena, que o deslocamento é difícil, você consegue consultar com alguém de referência via telemedicina. Então, eu acabei tendo um consultório online, pensando no tanto que você pode ajudar. Porque eu tive algumas experiências assim, tá com... tem pressão alta, mas estava com câncer e não viu, não fez diagnóstico. Estava olhando só o coração, por exemplo. Aí a pessoa estava com câncer de pulmão, passou batido. Então, algumas coisas assim,
que podem ser evitados. E como na medicina ficou muito segmentado, às vezes acontece, cada um olha o seu pedacinho, ninguém olhou o paciente como um todo, e isso gerou um... Então, eu estou muito feliz de poder prestar esse tipo de serviço. Eu brinco que a minha missão é cuidar de vidas, é cuidar de pacientes. Então, e talvez essa seja uma oportunidade, né, de conseguir olhar para a pessoa como um todo e, com isso, atender pessoas do Brasil inteiro, porque daí você imagina. Sim. Eu sei que você tem uma startup, quero já que você fale sobre isso, mas por que eu te perguntei a respeito de se você veio de família de médicos? Porque geralmente quem vem da família de médicos já teve pais médicos, por exemplo, Sim. consegue ter uma noção sobre abdicação, foi criado com o pai ausente, acaba criando admiração por aquilo, tudo mais, entende, percebe a vida que leva, tudo mais. Aquilo é muito bem construído. Sim. Quando você é a primeira da sua geração, Não, digamos assim, eu não imaginava o que vinha pela frente. você vai tendo Não que quebrar imaginava. um monte de correntes, um monte de paradigmas, certo? E não aí eu te imaginava. pergunto assim, na vida normal, a gente faz o quê? Acorda cedo, 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, 6, 7 horas chega em casa com os filhos da escola, pega, tem ali a rotina, nananana, vai dormir às 9, 10 horas, isso varia de rotina para rotina, e no dia seguinte, tudo normal. Você me falou que você já teve dia de pegar plantão de 24 horas, foi em casa, só dormiu, voltou e teve Não. 12. Então, como é que foi pra ti? Cresceu provavelmente tendo uma rotina dessa com teu pai, com tua mãe, e de repente você se vê na rotina louca, que é uma rotina muito insana, e tendo um filho pequeno e tendo que administrar tudo Bom, isso. Enquanto eu estava grávida, eu fazia 36 horas trabalhando e 12 dormindo, tá? Porque grávida eu fiquei muito bem. Eu não tinha o exemplo de médico na família, não sabia o que vinha pela frente, né? Não sabia que eu ia ser uma filha ausente no Dia das Mães, no Natal, no Ano Novo, não sabia nada disso. E a verdade é que a faculdade de medicina te molda, que hoje eu imagino que isso é um erro. Então, quando eu fui residente, a gente trabalhava mais de 100 horas por semana, né? Nossa. Que hoje foi para 60 regulamentado. Mas a gente fazia mais de 100 horas, então você acostuma e você acha que isso é o normal da vida. Você acha que o normal da vida é trabalhar 100 horas por semana. E que isso é a coisa mais importante que você tem. O emprego, a medicina é a coisa mais importante que tudo. Você tem que acreditar nisso para conseguir passar um Natal longe e chorar só um pouquinho, né? Você tem que acreditar nisso. Ah, não, mas é para um bem maior, é pelos pacientes. Aí você vai abrindo mão de você, da sua família, e o sacrifício é muito grande. Depois, com o passar do tempo, conforme você vai ficando mais experiente, vai ganhando melhor, você vai parar de fazer plantão e não vai se submeter mais a esse tipo de situação. Mas a faculdade e a residência faz você acreditar que isso é normal. Isso não é normal. Eu demorei anos de terapia para entender que trabalhar 400 e poucas horas por mês era uma insanidade. Até porque, onde é que sobra tempo pra você ser você, fazer coisas que você ama, olhar pra você? Tempo para mim? O tempo para mim era dormir, né? Tempo para mim era dormir. E aí depois, aí você se tornando casa. uma máquina, né? Não, aí você casa, aí aumenta o desafio, né? Trabalha e ainda casa. Aí depois você tem um filho. Aí chega uma hora que fica inviável. E você não fazer, você fica se sentindo culpado, porque você aprendeu que o normal é aquilo lá. Então, tudo que... Aí você tem que desconstruir. Todo mundo precisa de coach, terapia, curso. Por quê? Porque a gente foi tão bombardeada, a gente foi tão... Eu brinco que eu fui formatada na faculdade, que para você se libertar disso, você não se liberta sozinha. Primeiro que você nem percebe que você está presa, né? Não percebe que você está presa. Às vezes, quando percebe, é porque teve um burnout, uma depressão profunda. Eu tive um burnout na pandemia, né? Eu tive muitos óbitos e era muito pesado, né? Ver pessoas muito novas, da minha idade, morrendo, deixando filho. E a gente trabalhou muito mais, porque não tinha médico. E aí os colegas adoeciam. Então a gente ficou, não foi 1 nem 2, 48 horas de trabalho seguidos. Né? Num trabalho estressante, num trabalho que as pessoas estavam morrendo, né? E aí você chegava em casa cansado e ainda tinha as demandas de casa. Então,
eu acho que todas essas vivências me levam para uma necessidade de ter conduzido agora. Viver leve, viver leve. Por que não viver leve? Aí só que você tem que ter consciência que você vai abrir mão de algumas coisas. Não tem jeito de você fazer tudo. Eu quero viver leve, então tá bom. Aí você vai fazer um plano para viver leve. Olha, eu tenho que abrir mão disso, daquilo. Eu vou me dar o meu me time que eu mereço. Eu vou no salão, eu vou fazer unha, eu vou fazer uma massagem, eu vou me dedicar 1 hora para o meu filho. E mesmo com tudo isso, leve não é, porque a rotina é puxada. Então, mas se você conseguir desprender de todas as amarras psicológicas, né, se perceber e se desamarrar, aí... De todas essas crenças, né? Sim. Viver leve, assim como, por exemplo, o equilíbrio, eu gosto de dizer que é uma tremenda utopia. A gente nunca vai chegar no equilíbrio, porque o equilíbrio ele é uma busca constante por um status onde tudo esteja bem e você, na verdade, não consegue fazer com que tudo esteja bem. Tem dias que tá porque tudo bem, se eu tô aqui né? trabalhando, eu não tenho como estar com a minha filha. Sim. Ou se eu tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo, porque eu sou só uma. E eu não consigo ter um foco em dar atenção pra ela e trabalhar ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer bem escolhas. Feito, né? Não faz bem feito, nenhuma das né? duas coisas. Então, assim, o equilíbrio, ele é essa utopia incansável, mas que me traz sempre o medo, que é um ponto que eu sempre bato, é que lá no inconsciente do ser humano existe uma crença, em todos nós, de que em algum momento alguma coisa vai acontecer e vai ter um felizes para sempre. E finalmente a poeira vai baixar. E o convite do Viver Leve é sempre não na intenção, é a intenção de dizer, ei, para de ficar esperando o amanhã, o depois, Sim. o daqui a tanto tempo, o vou encontrar esse emprego e vou... Até porque a gente, por conta do... Tem uma sigla, um nomezinho, hedonismo, a gente nunca tá completamente satisfeito. A gente sempre quer mais. Então, assim, é uma condição do ser humano, nunca estar satisfeito, nunca... Então, sabendo que nós somos assim, o interessante é buscar sempre essa percepção, essa visão, que você precisou de terapia, de coach, pra ver, ei, como é que eu tô me sentindo? Por que eu tô assim? Eu tô feliz? Tá bom? Será que tá tudo bem mesmo? Não tá com minha mãe Dia das Mães, não tá Natal com minha família? O que eu tô disposta? E quando a gente busca viver leve, o que eu busco trazer para as minhas alunas é no sentido também de... eu acho maravilhoso a gente tocar nesse assunto, deixar isso bem, bem claro, no sentido de a gente vai lá, desenvolve metas, planeja elas e começa a encaixar. Existem coisas que eu vou precisar sacrificar. Aí, e um exemplo, eu que trabalho com isso, tenho que estar o tempo inteiro me examinando. Veja, eu tô aqui. Mas antes de ontem, minha filha foi diagnosticada com pneumonia. No início de pneumonia. Ela teve gripe, saiu... A pequenininha. Teve gripe, ela pegou influenza B, que é a mais leve das gripes, né? Isso já tem alguns dias, foi bem no início do mês, a gente já tá dia 16, 17, hoje 17. Foi bem no início do mês, e aí fizemos tratamento com antibiótico, a médica achou por bem, e aí eu mesmo comecei a dar, fiz o tratamento certinho, antibiótico, prednisolona, todo aquele protocolo. Tá bom, viajamos pros Lençóis Maranhenses. Sol, são lindos. Sol, vento, água molhada. Por mais que eu tivesse todo o cuidado, a tosse persistiu. Terminou o antibiótico, a tosse persistiu, tava ali nebulizando, lavando o soro, só que eu viajei. Meu marido viajou comigo, eu tô aqui, tem uma semana que eu tô aqui. E aí minha sogra é minha rede de apoio, tá lá. A moça que me ajuda na minha casa, minha rede de apoio tá lá. Minha mãe tá lá, tá todo mundo lá. Meu marido ficou só 2 dias aqui, voltou, né? Já fazia parte do nosso schedule. E aí ele voltou, a tosse permaneceu, ela teve uma febre, ele retomou na emergência, fez raio-x, percebeu início de pneumonia, já entrou com outro antibiótico mais puxadão. E eu tô aqui. Sim. E o trabalho mental de parar, de analisar e dizer que ela tá bem cuidada, ela tá tendo tudo do bem no melhor, eu me faço presente, eu ligo. É muito desafiador. É difícil. Não vai deixar de ser desafiador, não vai deixar de ser difícil, não vai deixar de ser dolorido.
Porque São a sua vontade choices. Era a vontade de estar lá, então ela me liga à noite com aquela carinha, coisa mais linda do mundo, dizendo que tá com saudade da mamãe. Aí beijo o papai, dizendo eu vou dormir abraçada com ele, a coisa mais fofinha do mundo. E ela tá lá e tosse, e inalação, e 4 remédios de uma vez. E aí eu digo, mas eu tô fazendo escolhas. Já Sim. eu volto, eu não consigo voltar no tempo, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou dedicar agora um tempo pra ela, vou ficar grudadinha com ela. E assim a gente vai caminhando, não é... E sempre vai existir sacrifício, é isso que as pessoas precisam entender. Mas quando eu vou e examino a vida de uma forma geral e busco, peraí, deixa eu refletir essa condição aqui que eu tô vivendo, não vendo a infância do meu filho, que foi que você compartilhou. Eu falei, nossa, eu tô muito ausente, né? E até ele fica com saudade de mim, eu fico com saudade dele, é uma coisa, né, do meu marido, tudo. Aí eu chegava, ele já tava quase na hora de dormir, eu não queria nem que ele dormisse para ficar com ele. Errada tô eu que tenho que chegar antes, eu tenho que fazer uma escolha, né? Então, ai meu Deus, mas agora, como assim? Eu vou sofrer tanto para chegar aqui, vou abrir mão? Vou abrir mão. Vou abrir mão porque nesse momento, né? E eu acho que tem um pouco da fase. Quando a gente é mais nova, às vezes você vai focar mais no estudo, depois você vai, né? Tem fase. Quando a gente tem o filho, você precisa ficar alguns meses em função do bebê, né? Aí depois você vai olhar para você, aí você vai trabalhar um pouco, aí você vai ficar um pouco em casa. Eu acho que o equilíbrio não existe, mas você ter isso na cabeça, essa busca, né? Que não é só para você trabalhar ou só para você ficar só com... Porque tem aquelas mães também que ficam só por conta do menino 24 horas. Sim. Isso também não é uma coisa nem sempre tão saudável, porque a criança também precisa das experiências da escola, ela precisa dos amigos, ela precisa da diversidade, né? Sim. Porque tem família hoje que nem para a escola as crianças vão, né? Que faz homeschooling, por exemplo, e que a mãe é a mãe, é a professora, né? Então, eu acho que vai um pouco da fase de cada um. E eu, do mesmo jeito que eu tive a fase que eu quis ser mãe, que eu quis engravidar, quis ter um bebê, eu tô numa fase agora que eu também quero estar mais com eles, ficar mais, ter mais tempo para mim, porque, nossa, chegou uma fase que eu não tinha tempo para mim, zero, né? E toda mãe já passou por isso, né? O que você quer? Só um banho quentinho. Ai, né? meu Deus. O que você quer? Só tomar um banho, mais nada. Será que alguém pode cuidar desse menino só para eu tomar um banho? Já passou por isso? Já. Né? A gente vai às abrindo vezes é dolorido, mão. porque a gente sente que, tipo, a gente quer tomar um banho, mas ninguém vai fazer o que eu tô fazendo, não vai... Às vezes tem que dizer assim, quer saber? Solta. Abre mão. Vai. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte... você ama seu filho? Você ama de verdade. Então, se você ama de verdade, você precisa começar primeiro cuidando de você pra você estar bem. O seu filho, ele nunca vai ter uma mãe inteira se você não estiver bem. E a pior coisa que uma mãe pode fazer com o filho é colocar nele a responsabilidade dela não se cuidar, dela não se amar, dela não se preservar. Sim. Criança nenhuma tem essa capacidade. Se a criança vê que a mãe tá dislexa, deixada de lado, tá deixada de lado, tá sentindo mal, tá passando por alguma situação por conta dele, é o peso grande demais que as crianças não deveriam carregar. Que é esse, um adulto não pode responsabilizar a vida de uma criança. Então, se você ama seu filho, cuide de você para que você esteja bem e possa cuidar dele. Com certeza, porque é isso, né? Depois, eu fiz tudo por você, né? Coitado das crianças, né? É muito pesado, né? E cuidar no sentido mental, eu acho que o da maternidade, o mais difícil é isso, né? Você conseguir... Porque tem coisas, eu falo, eu perdi minha mãe, tem coisas que era só minha mãe que era capaz de fazer por mim, que fazia por mim, ninguém nunca mais vai fazer. Isso é fato. Isso não quer dizer que você tem que fazer tudo para o seu filho o tempo inteiro. Beleza? Você vai fazer o seu melhor, mas tem alguns momentos que você vai deixar a pessoa que te ajuda a fazer, que você, mas o banho eu que dou. Não, mas tem essa pessoa aqui que vai dar, não é o seu banho, mas tá ok, tá tudo bem, né? Então, acho que a gente conseguir mentalmente falar, pode fazer, a gente quer fazer tudo, né? Então, qual que é o problema? A gente quer ser onipresente, né?
une tudo, né? Arrumar a casa, arrumar os meninos, arrumar o emprego. Não, meu bem, por favor. Você quer ser, né? Você quer ser mentalmente saudável? Quer cuidar de você? Comece a distribuindo a Delegando, né? delegando, porque não é muita tarefa, né? Muita tarefa. É muita coisa ao mesmo tempo. Aí, então, pra ti, então tu disseste já foi formatada durante a faculdade para poder conseguir aguentar esse Não, rojão. parece que é tipo normal. Então, todo médico, hoje todo mundo fala, nossa, o médico ganha tão bem. Ganha bem, mas a maioria trabalha o dobro quase. Então, todo mundo trabalha 40 horas por semana, a maioria trabalha 80 horas por semana. Ganha bem? Ganha, mas trabalha o dobro. Aí, como se isso fosse normal. E a gente acostuma que isso é normal. Então, igual você falou, você é família, seu pai, sua mãe era médico, você conviveu com a ausência? Por que é a ausência? A ausência é porque trabalha mais, por tempo, né? Então, é uma coisa que a gente vai achando que é normal, demorou muito. Aí eu também fui planejando para trabalhar no horário comercial. Então, quando o cargo de coordenação era um horário comercial. Só que era lá em Itapevi, né? Então aí complicou, né? Porque tinha 2 horas e meia de trânsito. Mas é possível eu estar no cargo que eu quero, numa carga horária menor, perto da minha casa. Então, tudo isso passa pelo planejamento. Você pode chegar onde que você quiser. E se você fizer isso bem planejado, você não vai sacrificar nem a você e nem a sua família. Sim. Por quê? Né? Sim, e agora, Érica, me conta quais estão sendo os teus passos hoje. Eu sei que você está com um projeto aí super inovador, me conta mais um pouco. Então, hoje eu tenho uma startup, né, que é de treinamento na área de saúde em realidade virtual. Então, é o próximo passo. Eu acredito que a gente já vê que a nova geração não aprende como aprendia a minha, por exemplo. Prefere ver vídeo, prefere fazer coisas, né, viciada em dopamina no celular. Então, não vai aguentar aquela aula expositiva chata de 1 hora. Então, o ensino tem que mudar. Então, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, uma metodologia de ensino, de treinamento no metaverso, na realidade virtual, né? Isso é um dos meus atuais empregos, né? Eu estou dedicando uma boa parte do meu tempo a isso. E qual a diferença de, por exemplo, uma aula no metaverso, para mim também é um mundo relativamente novo, para, por exemplo, uma aula, sei lá, comum? Porque então você pensa que você, ao colocar o óculos ou acessar pelo computador, você entra num ambiente novo. Uhum. E naquele ambiente, por exemplo, a gente tem um hospital inteiro. Então você entra no hospital, você anda no hospital, você pode fazer cirurgia lá. E uma das vantagens é que isso é mais barato para treinar os médicos, Sim. né? Os enfermeiros, os físicos. E quando você está num ambiente imerso desse, a sua produtividade é maior. Não vai ter um celular para te atrapalhar e te desconectar a atenção. A outra coisa, eu né, sou médica intensivista, continuo trabalhando na área médica, continuo com plantões e tudo. E agora tenho esse projeto, né, que é como a doutora Érica Leal, como uma médica no apoio à saúde como um todo das pessoas, ou no meu consultório, ou na consulta online, ou nas consultas domiciliares. Que eu acho que é um jeito diferente de ajudar, eu acho que muita gente precisa de ajuda nesse sentido. Eu acho que eu vou conseguir contribuir, né? Então é isso. Entendi. E essa startup, ela é voltada simplesmente para a parte empresarial? Ou pessoas, algum médico que estejam nos assistindo, que queira se especializar, entender mais? Por enquanto, então, já pode nos seguir, né? @healthtechbrasil.br, é a nossa startup. A gente os negócios são com as universidades e com as faculdades, mas imagino que até o final do ano que vem tem algumas parcerias maiores com locais de ensino, assim, que aí o médico vai poder procurar para... Mas só de seguir lá já vai aprender muita coisa. A gente tem ensinado coisas de inteligência artificial, né? Desde chat GPT a como fazer imagens, né, na inteligência artificial, que é um mundo muito novo e que a gente no dia a dia não tem acesso. Eu conhecia muito pouco desse mundo quando comecei a trabalhar com isso e é muito legal, né? E de onde é que surgiu essa ideia de fazer isso?
Então, a ideia da startup eu tenho uma co-founder, que é a Bianca. Ela morou nos Estados Unidos e ela teve a ideia de fundar uma startup de treinamento. Eu conheci ela num evento sobre inovação e ela precisaria de uma referência técnica para montar os procedimentos num ambiente virtual, né? E aí ela me convidou, eu ia ser uma contratada, mas eu acabei entrando como sócia mesmo. E estamos trabalhando junto nisso. E aí toda essa experiência de gestão, de RH, né, isso tudo tem feito sentido também para ajudar no desenvolvimento da startup, né? Então, assim, diminuiu um pouquinho o trabalho de intensivista, né? Sim, Agora tem a clínica, tem a clínica. startup, então são 3 negócios diferentes, é isso mesmo, produção? Na verdade são 4. Ai, meu Deus, qual é o quarto? Eu tenho um curso de ventilação mecânica para médico e para Tu fisioterapeuta. falaste. Sim. Né? E aí eu adoro, eu sou apaixonada por ventilação mecânica. E aí eu tô vendo que você ama essa rotina, né? Apesar Adoro. de ter necessário ter feito esse pause, essa reflexão. Não, o que que eu fiz? Eu diminuí um pouco, limitei a carga horária de cada coisa para eu conseguir ter uma vida legal com meu filho, com meu marido e comigo. Você pode fazer várias coisas, o que você não pode fazer é só né, dedicar todo o seu tempo para o trabalho. Aí não tem jeito, se eu dedicar, Sim. Né, por mais que sejam mais de um projeto, eu divido por tempo para conseguir não sacrificar o resto, né? Agora me fala, 2023 está só no início. Eu vou te falar, já fizemos bastante Muita coisa, Nossa, né? A impressão que eu tenho é que nós já estamos, tipo, em agosto. De tanta coisa, que aí tem outra coisa, né? Que a startup é muito diferente, é muito rápido. Você faz muita coisa, muita coisa em pouco tempo. Então, eu tenho a impressão, assim, que o ano já está na metade. Assim. né? Que bom. Que ainda tem muita coisa aí pela frente. Agora, Opa. a gente tá só no início, mas qual foi a lição já desse ano? Quando a gente fala de viver leve, a gente fala da Érica, qual foi a grande lição já desse ano que você tem para compartilhar com a gente? Eu consegui, então, eu tinha algumas tarefas que era assim. Hoje à tarde, com a minha terapeuta, você não vai fazer nada. Hoje, quinta-feira, meio-dia, você vai almoçar no shopping com seu marido. Hoje, você vai de manhã dar um pulo na piscina do prédio. Fazer coisas diferentes. Programadas, planejadas, mas que você pode fazer. Que a gente entra, sabe o ratinho no loop, né? No loop, e você nem se vê as oportunidades que você pode ter. Não só de trabalho, mas de lazer, de atenção. E mesmo quando você vai fazer alguma coisa de lazer, você fica repetindo as mesmas coisas que você gosta, né? Enquanto você tem um mundo inteiro, igual aqui em São Paulo, um monte de restaurante. E depois do tempo acaba nem mais sendo lazer. Vira uma rotina tão... vamos assistir Netflix, tá bom. Era o lazer, era assistir uma série, vira quase uma rotina. E aqui a gente tem tantas opções. Tem museu, tem teatro, tem restaurante, tem parque, tem tanta opção. Então, acho que eu considero uma conquista, tá? Para quem trabalhava 36 horas seguidas, você ir na hora do almoço, almoçar num shopping, isso é uma vitória, tá certo? Porque a minha rotina, eu nunca me permiti isso, porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar. E se tu pudesse resumir esse aprendizado em uma frase? Cuide de você. Eu acho que é isso, cuide de você. Porque na hora que é isso que você falou, se você cuidando de você, o resto acontece. E normalmente a gente faz o contrário, a gente faz com que tudo dê certo e se sacrifica. Sim. E aí as coisas não ficam bem, porque você se sacrificou e aí fica tudo muito ruim. Então, a gente não percebe, a gente faz de tudo que você pode, se sacrifica para que tudo fique bem. E na verdade, você tem que estar bem e aí você vai fazer as coisas e aí vai ficar tudo bem. Então, eu acho que é isso aí. Viver leve. Viver leve. Obrigada pelo convite, adorei! Érica, obrigada. Adorei também nosso papo. Adorei. O tempo passou que a gente nem viu. Nem viu, né? Eu espero que a gente tenha colaborado na tua vida de alguma forma, de alguma maneira. Érica, mais uma vez, muito obrigada. Te desejo muita sorte. Você vai sempre ser bem-vinda no Viva Levecast, tá bom? Para nós, quando você vier a São Paulo, nós vamos combinar de encontrar mais, trocar as figurinhas. Vamos sim. Érica, deixa pra galera tuas redes sociais. @doutora Érica Leal, Érica com K. E a da startup, que é @healtech.br.
É isso. As minhas vocês já sabem. Jamile Paiva com Y2Ls em todos os lugares. TikTok, Instagram, Twitter, tudo. Você vai me encontrar lá. Não esquece de curtir o vídeo. Se você tá seguindo a gente no Spotify, avalia o vídeo. Segue a gente também no Spotify. No YouTube também. Se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, eu encaminho pra Erika pra responder vocês. Estou à disposição para todas as perguntas, tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.